Olá, meu nome é Regiane e a aula de hoje é uma questão de razão e proporção. Essa prova foi aplicada em 2018 pela banca Instituto Mais para o concurso de guarda municipal em Guaxupé. Vamos ao enunciado? Em uma empresa, sabe-se que 3 funcionários são capazes de embalar certa quantidade N de peças trabalhando durante 6 horas. Sabe-se também que, acrescentando 2 funcionários a esta equipe, serão capazes de embalar uma quantidade de peças inferior a N em 150 unidades, se trabalharem apenas 3 horas. Então, supondo-se iguais as produtividades de todos os funcionários da empresa, a quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço corresponde a 46, 48, 50 ou 52 unidades. Então, o primeiro passo é nós lermos e interpretarmos a questão. E a primeira coisa que a gente precisa numa prova de concurso é ir para o final e ver o que ela quer. Então, a quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço. Então, nós sublinhamos essa informação. Essa é a mais importante de todas. É saber o que ela quer. Ela quer saber a quantidade que cada funcionário é capaz de embalar por hora. Aí nós vamos aqui. Então, a empresa diz que 3 funcionários são capazes de embalar N peças, então uma quantidade que a gente não sabe quanto que é, durante 6 horas. Acrescentando-se 2 funcionários, por que nós não vamos sublinhar isso? Para a gente não se atrapalhar, porque aqui ela está dizendo que acrescenta 2 funcionários. Se ela está acrescentando 2 funcionários, então ela vai ficar com 5 funcionários na equipe. Então, em vez de você sublinhar, você vai fazer uma anotaçãozinha assim, ó, como essa aqui embaixo. Então, você vai colocar funcionários, peças, horas, que é as informações que você sabe que já está lá no cabeçalho, lá no começo. Aí você vai vir aqui, em vez de você sublinhar 2 funcionários, para você não se perder na hora de fazer a conta, não se atrapalhar por causa do nervoso que dá na hora de fazer prova de concurso, tem um tempo muito pequeno, né? Então, você vai vir e vai anotar aqui, ó, em vez de sublinhar o 2, você anota 5, é mais seguro, tá bom? Então, ele diz que 5 funcionários embalam 150 a menos. Então, aqui, um total que a gente não sabe qual é, mas desse total ele embala 150 menos. É um valor menor em 150. Porque eles trabalham só 3 horas. Essas 5 pessoas trabalham menos, então, obviamente, produzem menos. Se elas trabalhassem mais, elas produziriam mais, né? Então, vamos aqui. O que a questão quer saber? A quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço. E o que o enunciado está dizendo? Que são 3 funcionários embalando um total N de peças durante 6 horas de serviço. E que se acrescentar 2 funcionários, eles embalam menos 150 porque trabalhariam 3 horas apenas. O segundo passo é descobrir se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Como eu faço para eu descobrir isso? Eu pergunto sempre em relação à incógnita. Então, qual é a nossa incógnita? São peças. Eu não sei a quantidade de peças. Então, eu vou perguntar: com mais funcionários, eu conseguiria produzir mais ou menos peças? Mais peças. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais funcionários, mais peças eu deveria produzir. Com mais horas, eu consigo produzir mais ou menos peças? Bom, se eu tenho mais tempo para produção, então eu produzo mais peças. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Cuidado para não se confundir, porque aqui, ó, ele vai aparecer mais pessoas e menos peças. E aí, se a gente olhar nisso aqui, a gente se atrapalha e inverte a operação. Se você inverter e colocar o 5 em cima e o 3 embaixo, a conta não vai dar certo. Então, em vez de você olhar aqui nos números como a gente aprende na escola, faça um pouco diferente na hora da prova. Não dá muito tempo para você raciocinar demais. Então, faz assim para você não... Uma dica, né? Para você não se atrapalhar. Você pensa sempre em relação à sua vida real. Se você tem mais funcionários, você produz mais ou menos peças. Se você tem mais horas para trabalhar, você produz mais ou menos. Então, pensa sempre pela lógica, pela vida real. Não fica olhando muitos números para você não se atrapalhar nessa interpretação aqui,
tá bom? Isso é um erro comum. Eu mesma já cometi esse erro antes. Terceiro passo é encontrar o total de peças produzidas por 3 funcionários. Por que por 3 funcionários? Porque a gente precisa saber o total, para a gente poder diminuir do total esses 150. Então, por isso que nós vamos encontrar o valor de N. Então, para a gente fazer isso, nós vamos colocar ele aqui em cima e começar por ele. Então, vamos colocar que N é igual, um total de peças é igual a 3 funcionários produzindo durante 6 horas. Um total inferior a N de 150 é igual a 5 funcionários produzindo durante 3 horas. Então, vai ficar assim nossa equaçãozinha aqui. Então, qual a primeira coisa que nós fazemos aqui? Verificar o que dá para simplificar. O 6 dá para simplificar porque um é divisível pelo outro. Então, nós dividimos tudo por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2, 3 dividido por 3 dá 1. Então, nós vamos copiar o restante e simplificar essa aqui. Então, ela vai ficar assim, N sobre N menos 150 é igual a 3/5 vezes 2 sobre 1. Resolvemos essa multiplicação direta. Por que que aqui eu posso resolver direto? Porque trata-se de multiplicação de frações. Quando é multiplicação de frações, você pode resolver direto. Não tem nenhum símbolo de igualdade, nem nada. Então, e também não é menos. É multiplicação de fração, pode resolver direto. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. O restante eu só copiei. Multiplicamos em cruz. Por que que aqui eu tenho que multiplicar em cruz? Porque é uma igualdade. Então, esse lado está dividindo, esse lado está dividindo. Se eu multiplico em cruz, eu estou passando esse N para cá multiplicando e esse N para cá multiplicando. Então, ele está dividindo, passa para lá multiplicando. O outro está dividindo, passa para lá multiplicando. Entendeu? Por isso que é multiplicação em cruz aqui. Então, o 5 que está aqui dividindo, passa para o outro lado da igualdade, multiplicando. O N menos 150 está aqui dividindo, ele vai passar multiplicando 6. Quem vai multiplicar por 6? Tudo isso aqui. Por isso eu coloco entre parênteses, tá? Porque é N menos 150 que vai multiplicar por 6. Se eu colocar ele fora do parênteses e multiplicar 150 por 6, eu vou esquecer de multiplicar esse restante aqui. Por isso eu sempre coloco em parênteses. Então vai ficar assim. N vezes 5 é igual a N menos 150 vezes 6. Aplicamos a distributiva. Então, vai ficar N menos 5 é igual a 6 vezes N, 6N. 6 vezes 150, 900. Copiamos o sinal de menos aqui. Por quê? Porque na multiplicação, sinais diferentes é negativo. Por isso que ele continua descendo aqui como negativo. Tá bom? Então, passamos o 900 para o outro lado da igualdade. Então, ele está aqui subtraindo, ele vai passar para o outro lado da igualdade somando. Então, eu passo para o outro lado da igualdade invertendo a operação. Sempre que você passar um número para o outro lado da igualdade, você vai inverter a operação, tá? Então, o menos 900 vai passar para o outro lado da igualdade como mais 900. Então, vai ficar N vezes 5 mais 900 igual a 6N. O 5N que está somando, eu vou passar para o lado de lá da igualdade e inverto a operação. Ele vai ficar subtraindo. Então, vou ficar com 900 é igual a 6 vezes N. 5 estava somando, passou subtraindo, menos 5N. Resolvo essa subtração. Então, 6N menos 5N, eu fico com 1N. O 1 não precisa colocar, então, fica 900 é igual a N. Encontramos o valor de quem? De N, certo? Então, a nossa questão, ela estava dizendo assim, que 3 funcionários embalavam N peças, que nós não sabíamos quanto que era. Agora, nós sabemos. Então, nós sabemos agora que 3 funcionários embalam 900 peças em 6 horas. Se 5 funcionários embalam menos 150, quanto que é N? 900. Quanto que é 900 menos 150? 750. Então, nós sabemos que 5 funcionários durante 3 horas são capazes de embalar 750 peças. Então, o que a questão estava pedindo? Nosso quarto passo é verificar o que ela estava pedindo. Ela queria saber
quanto que cada um é capaz de embalar por hora. Aqui nós encontramos o quê? Nós encontramos o total de peças. Então, ela não quer saber o total, ela quer saber quantos cada um é capaz de embalar por hora. Então, se 900 peças é um total que 3 funcionários embalam, quantas cada funcionário embala? 300 peças, porque 900 peças dividido em 3 funcionários, cada um embalou 300 peças naquele dia. Só que quantas horas eles trabalharam? 6 horas. Então, 300 peças que cada um embalou por dia, dividido pelas 6 horas de trabalho deles, então cada um embalou 50 peças por hora. A mesma quantidade, porque a produção é igual, cada funcionário, ele diz que, supondo que cada funcionário embale a mesma quantidade, então esses 5 aqui, a conta deve dar os 50 peças também. Vamos verificar? Então, 750 peças dividido por 5 funcionários, então quer dizer que cada funcionário embalou 150 peças por dia. Se cada funcionário embalou 150 peças por dia trabalhando durante 3 horas, então cada funcionário embalou 50 peças por hora, iguais às produtividades, certo? E aqui 150 peças por dia, 300 peças por dia, ou seja, no total da produção ele embalou 150 peças a menos, né? Então, cada funcionário embala 50 peças por hora. O quinto passo é encontrar a resposta correta no gabarito. Então, a quantidade de peças que cada funcionário é capaz de embalar por hora de serviço corresponde a 50 peças, gabarito letra C. Vou deixar aqui um resumo para você copiar essa questão. Se você gostou, por favor, deixa seu like, compartilhe com seus amigos. Assista a playlist que está aparecendo aí no card. Obrigado por assistir até aqui. Fica com Deus. Boa sorte na sua prova de concurso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.